Está entrando no tablet já. Bom dia a todos. Nós podemos iniciar nosso devocional desta manhã. Só confirmar se todos os microfones estão desativados realmente. Ok. Vamos fazer uma oração para iniciar o nosso devocional desta quarta-feira, então. Querido Pai, Deus de infinita bondade, Deus bondoso, Deus caridoso, Deus amoroso, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos pela noite de descanso, Senhor, que todos que fecharam seus olhos ontem à noite, colocaram suas cabeças nos travesseiros, possam ter tido uma noite tranquila, uma noite reparadora, uma noite relaxante, Senhor, para novamente nesta manhã, cheios do Espírito Santo, abrindo os olhos pela manhã, vendo este céu azul, vendo essas nuvens claras, Senhor, que cada um se lembre que tudo isto foi dado por Ti, que tudo isto são exemplos do Teu poder, são exemplos da Tua permissão que temos todas as manhãs para iniciar um novo dia com novas oportunidades, buscando, Senhor, a Tua presença, buscando a reunião com os irmãos logo cedo, que esta alegria, que esta reunião, que esta comunhão aconteça sempre, Senhor, de acordo com os Teus preceitos, Senhor, que seja tudo do Teu agrado, que a mensagem que vamos ouvir, que a reflexão que nos trará o Sérgio hoje pela manhã, que ela fique em nosso coração durante este dia, que possamos refletir durante todo o dia, para, junto com cada atitude tomada pela manhã, sejamos exemplo da Tua palavra, sejamos, Senhor, o espelho do Teu amor, o espelho da Tua presença em nossas vidas, e que cada um que não faça parte do reino possa ver em nós o amor de Deus, a presença dele em nós, o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Esteja com cada um que neste momento está com alguma dificuldade, Senhor, seja de saúde, financeira, seja qualquer dificuldade que seja, esteja com cada um, Senhor. Dá a todos confiança, Senhor, para seguir adiante. Permita que cada um tenha a sua fé renovada todas as manhãs para retomar as atividades, sabendo que tudo isto é passageiro, que este mundo é passageiro, Senhor, que tudo isso é findável, mas que a nossa vida espiritual terá continuidade junto a Ti, Senhor, na eternidade. Agradecemos e pedimos por Cristo que nos permitiu esta proximidade de Ti novamente, que nos remiu do pecado, Senhor, que se sacrificou, Senhor, por nós, e que em breve veremos, assim esperamos, com ansiedade, em breve o veremos e com ele iremos para estar contigo, Senhor. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Se está entregue à dor, perecendo sem luz, carregando peso a mais, o pecado conduz. Vem ouvir as novas dos céus, a emancipação. Confiar e obedecer, Cristo lhe dá remissão. Olhe para a rocha dos céus, põe seu pé a andar. Lado a lado do Redentor, sua mansão avistar. Chama já o nosso Senhor a aceitar salvação. Confiar e obedecer, Cristo lhe dá remissão. Tantas vezes negou a Deus, rejeitou seu amor. O carinho dele terá, ele o tira da dor. Vem seguir o nosso pastor, água mansa prover. Alegria eterna também,
se confessar sua fé. Olhe para a rocha dos céus, põe seu pé a andar. Lado a lado do Redentor, sua mansão avistar. Chama já o nosso Senhor a aceitar salvação. Confiar e obedecer, Cristo lhe dá remissão. Amém. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Bom dia a todos, que eu não cumprimentei ainda. Vamos começar com uma pequena oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, e especialmente obrigado por esta comunhão e por teu Filho Jesus que nos une, Pai. Que nós possamos cantar e ouvir a tua palavra e fazer a tua vontade. Em nome de teu Filho que agradecemos e pedimos a tua sabedoria, Pai. Amém. Bom, o Valdeci fica aí dando bom dia ao meu pai, bom dia à minha mãe, mas hoje ele não está uniformizado, viu? Hoje só quem está de vermelho pode dar bom dia ao meu pai, bom dia à minha mãe. É ou não é, Samuel? Combinaram aí, acho que de todo mundo ficar de vermelho aí para não ter intruso. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Brincadeira, hein, Valdeci? Tá chegando, Sérgio? Tá chegando. Chegou. Foi. Alguém já viu essa cena aí? Criança no banco de trás? Ou alguém já participou, né? Já foi protagonista dessa cena? Tá chegando. Vai demorar? Quanto tempo falta? A gente está perto? E por aí vai. O Otávio deve ter, né? Olha lá, pela cara dele, ele já deve ter presenciado muito isso. Ainda bem que o Bernardo é um menino comportado. O Otávio dá o tablet para ele e resolve tudo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque são cenas, né, que talvez a gente já tenha presenciado em estradas,
ou em caminhos mais longos, e a criança normalmente fica impaciente. Ela, cada 5 minutos, pergunta se está perto, se vai chegar e assim por diante, né? E engraçado que, às vezes, quando eu ficava, a gente não viajava muito, mas quando eu ficava assim, eu nem prestava atenção em outras coisas. Eu perdia a beleza, muitas vezes, da estrada e de uma série de coisas, né? Então, eu queria fazer um comparativo com isso e a vida de José. Talvez você já tenha ouvido falar sobre José. E o tema que eu queria pegar hoje é José e o tempo. Deixa eu só passar aqui. Então, óbvio, não vou ler toda a história de José e tudo que José passou, mas eu peguei 3 passagens sobre a vida dele, mais resumidas. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, o começo da história de José, ele era um pouco mais novo, né, do que a maioria lá dos seus irmãos. Alguns já eram bem mais velhos do que ele. E ele começou a ter, em determinado momento, esses sonhos. E o teor desses sonhos era óbvio. José sendo exaltado e, de certa forma, os irmãos dele tendo uma posição um pouco menor do que eles achavam que deveriam ter. E a partir desse momento que José começou a ter esses sonhos e contar esses sonhos para os irmãos e para o seu pai, para sua mãe, enfim, esses irmãos começaram a odiá-lo. Além disso, ele, de certa forma, era o preferido de Jacó. Então, tudo isso levou seus irmãos, alguns dos seus irmãos, né, a tentarem matá-lo. Então, se você quiser depois ler, a partir desse capítulo lá de Gênesis, você vai acompanhar um pouquinho dessa trajetória de José. Os irmãos, então, uma parte queria matá-lo, outra parte queria preservá-lo. E aí, no final, ele acabou sendo jogado lá numa vala, depois ele foi vendido, foi escravizado e acabou indo parar lá no Egito. E aí, lá no Egito, ele começou a ter, digamos assim, uma ascensão na sua carreira. Então, depois de muito perrengue, José começou a, como muita gente diz, progredir na vida, né? Aqui é muito relativo, mas para muita gente, olha, José lá está progredindo. E ele estava numa posição já de destaque, né? Ele estava servindo uma pessoa importante, ele tinha um cargo já importante, ele tinha, né, o que a gente chama aí de um salário num bom patamar, e ele acabou sendo preso por um crime que ele não cometeu. Então, José passou por tudo aquilo para chegar no Egito, para ter uma pequena ascensão, para depois, para quem olha de fora, né, com o olhar de fora, voltar a estaca zero. Mas olha o que aconteceu. E respondeu José a Faraó. Então, para quem não lembra, para quem não conhece muito bem essa história, ou para quem nunca ouviu, ele acabou sendo preso, ele conheceu 2 funcionários lá do Faraó, o mordomo e o padeiro real, e ele acabou tendo sonhos com eles, né? E um deles ia morrer e o outro ia ser solto, e ele falou, olha, se você realmente for solto, né, eu sei que você vai ser solto, você lembra de mim quando você estiver lá. Só que demorou muitos anos para que esse sujeito lembrasse lá de José na prisão. Então José ficou muito tempo numa prisão por um crime que ele não cometeu. E aí, né, depois de muito tempo, muitos anos, esse funcionário do faraó acaba lembrando o José tirado da cadeia, da prisão, e ele vai interagir, ele vai conversar lá com o faraó. Tá? Óbvio, depois de passar por uma repaginação, né, para talvez aparar a barba, trocar roupa, tomar um banho, né? Como é que José ia chegar daquele jeito lá na presença do faraó? E aí o faraó fala do sonho, né, e José vai interpretar. Então, a primeira coisa que eu queria pensar aqui, que eu queria marcar, respondeu José a Faraó, dizendo, isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então, José reconhece que não é ele, é Deus. E aí, mais para frente,
ele começa a interpretação do sonho de Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então essa é a interpretação dos sonhos de Faraó. 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de tanta fome que o povo nem ia se lembrar dos momentos de fartura. Eu tenho ouvido muita gente falar e pregar sobre pandemia aqui, pandemia ali. Às vezes eu tenho a impressão que nós estamos no banco de trás como crianças numa estrada. Está chegando? Vai terminar? Quando vai acabar? Às vezes nós estamos sendo essa criança no banco de trás. Eu não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas sendo bem sincero, nós não sabemos quando terá fim. Se a gente pega, por exemplo, a história de José, ele passou mais aproximadamente 20 anos nesse período de sair, né, da casa dos pais, lá com seus irmãos, até chegar no momento de reencontrar o seu pai e os seus irmãos. Tudo isso a gente pode entender que foi uma estrada onde José passou no banco de trás. Mas ele não parece em nenhum momento, e óbvio que nós como humanos vamos ter momentos de fraqueza, de ansiedade, e alguns até de dúvida. Mas nós temos que lembrar do que José lembrou. Ele não esqueceu em nenhum momento de Deus. Aquele período em que ele foi, desde o momento em que os irmãos queriam matá-lo, até o momento que ele foi preso injustamente, tudo aquilo que ele passou, não deixou de ser uma preparação para o que vinha. E muito mais do que os anos de fartura e os anos de fome, foi o reencontro e lidar com tudo isso em relação à sua família, em relação ao seu pai, que já estava velho, em relação ao seu povo, que ele foi forçado a deixar. E não só isso, não deixa de ser uma preparação em relação à fé de José em Deus. Então, quando nós enxergamos as dificuldades, eu não estou dizendo que as dificuldades da vida de José sumiram de uma hora para outra, que ele estava preso com mordomias, não é nada disso, ele passou pelas dificuldades. Então, esse momento que nós estamos passando, e muitas pessoas, mesmo discípulos, que pregam sobre isso, parecem não terem entendido. As dificuldades não vão sumir de uma hora para outra. Infelizmente, nós temos perdido irmãos, infelizmente, pessoas têm sofrido, infelizmente, nós temos perdido pessoas que amamos, sendo da fé ou não. A mesma coisa aconteceu com a vida de José. Ele não deixou de sofrer e de passar por tudo isso, mas não deixou de ser uma preparação. Ele, ao invés de se perguntar quando isso iria acabar, ele estava olhando para o caminho. Talvez nem ele acreditasse em 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. E olha que interessante, ele diz que as coisas nem seriam lembradas, né? O tempo de fartura não seria lembrado. Nós estamos passando por momentos que às vezes nós nem lembramos o que é sair sem uma máscara, o que é andar, por exemplo, por um parque, por uma praça, e fazer compras a pé livremente, encontrar de repente um conhecido na rua e conversar, ir para a reunião aos domingos e abraçar os irmãos. E nós não sabemos quando isso vai acabar. Infelizmente, e eu não vou dizer que é felizmente pelas perdas, mas se nós perdermos irmãos que estão na fé, talvez para eles seja, esses irmãos, para eles, seja algo feliz. Então, eu queria só fazer essa analogia.
Nós não sabemos se isso vai durar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muita gente não sabe porque chama Covid-19. Porque esse vírus foi descoberto, ou ele começou a infectar, porque talvez ele existisse muito antes, em 2019. Nós já estamos em 2021. E as pessoas estão se preocupando em quando isso vai acabar. Nós não sabemos, isso pode durar anos. A fé do Egito, as pessoas no primeiro ano, lembrando da fartura, vai durar 1 ano, vai durar 2, vai durar 3. Gente, a gente não sabe quando isso vai terminar. Então, eu só fiz um quadro comparativo como guia para que a gente refletisse. O mundo, muitas vezes, vai botar sua confiança, no meio dessa situação toda, nos líderes políticos. A gente tem que confiar na palavra de Deus. Muita gente está colocando a sua salvação na vacina. Quando a vacina chegar, quando a vacina chegar, Gente, a nossa salvação está em Cristo. É quando Cristo voltar que tudo isso vai acabar. A gente nem sabe se essa vacina vai ser eficaz. A gente nem sabe se 1 mês depois de tomar a vacina o vírus vai se transformar, vai sofrer uma mutação e aquela vacina vai perder o efeito. Nós não sabemos. A gripe espanhola, a peste, a pandemia de peste na Europa durou cerca de 7 anos. A Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45. A gripe espanhola durou cerca de 3 anos para ser contida quase 100 anos atrás. Então, nós não sabemos se a vacina vai ser uma solução. Óbvio que nós queremos orar e queremos que tudo isso termine o mais rápido possível. E sim, a vacina pode resolver, e sim, líderes políticos podem ter sabedoria, mas a nossa confiança tem que ser na palavra, a nossa salvação tem que ser em Cristo. E tudo isso se resolve aqui na terra. Não. A dor termina nos céus. Quando eu puder voltar a abraçar meus irmãos, outras dores tomarão conta da vida dele ou da minha. Nós não sabemos. A dor só vai terminar nos céus. Se eu não pegar essa doença, tudo bem. Tem gente aí vivendo como se houvesse um amanhã. E se você tiver dinheiro, esse amanhã vai ser muito mais prazeroso. Então, infelizmente, muitas pessoas não estão nem se dando conta, pessoas do mundo, de que nós estamos vivendo um momento de muita dor. Se eu não pegar a doença, está tudo bem. Para nós, se eu pregar a palavra, é aí que está tudo bem. Esse trecho de 1 Coríntios é aquele que Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Logo, logo isso passa. Pode até passar e queremos e oramos, não existe nada de errado em nós buscarmos uma liderança, nós orarmos pelos líderes, nós até aconselhável pela Bíblia, nós torcermos e orarmos por uma vacina, que essas coisas se resolvam, mas não aqui na Terra. E talvez logo, logo tudo isso passe, mas a palavra de Deus não. E a nossa jornada, meus irmãos, não será fácil. Eu não estou aqui dizendo que a vida de José foi fácil, eu não estou aqui dizendo que a nossa vida vai ser fácil. Ela vai, infelizmente, ter dores. Mas não é nada diferente do que Jesus nos disse, João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Independente da dificuldade que nós passarmos, se essa pandemia for melhor ou pior ao longo dos dias, se a nossa vida tiver mais ou menos dificuldades, se nós estivermos mais próximo de José ou não, nós vamos passar por aflições. Mas o que importa é que Jesus venceu o mundo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter esse pensamento. Se nós lembrarmos da vitória de Jesus, a nossa viagem no banco de trás vai ser melhor, mas mais do que isso, não vamos correr o risco de desviarmos o nosso destino. Que Deus nos abençoe e que, de fato, nós tenhamos bom ânimo nesse momento difícil. Não pelas coisas que o mundo vai nos trazer, mas porque Jesus venceu esse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém, Sérgio, obrigado. Nem deu para perguntar, vai demorar a sua mensagem, Sérgio? Vai demorar.
Vamos cantar o último hino, depois o Denis faz a oração para encerrar o nosso devocional desta manhã. Eu tinha preparado um outro hino, mas ouvindo a mensagem do Sérgio agora no final, principalmente, eu dei uma corridinha e mudei o cântico. Acho que tem a ver com a sua mensagem, Sérgio. Temos tantas coisas para se pensar e ver, e muitas outras para se avaliar. Como tenho sido e vivido por aí, será que estou de acordo com a palavra? Hoje é muito fácil se dizer que é cristão, difícil mesmo é ter que se viver. Vale bem mais que uma vida, do que um fato falar. Vida de santidade, vida vivida em verdade, que fique na brecha em favor do povo seu. Porque eu quero é buscar a Deus e também seu reino, buscar a Deus, mostrá-lo em meu viver, e todas as outras coisas, conforme o seu tempo, virão. Porque eu quero é buscar a Deus e também seu reino, buscar a Deus, mostrá-lo em meu viver, e todas as outras coisas, conforme o seu tempo, virão, sim, virão. Amém. Vamos orar, pessoal. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, obrigado por esse momento, Pai, por essa reflexão, Pai, que tivemos, Pai, os louvores, Pai, que entoamos, Pai. Obrigado, Pai, por que estamos bem, Pai. Peço para aqueles, Pai, que não estão passando por esse momento bem, mas estão firmes, estão confiantes, estão colocando suas vidas, Pai, em Ti, Pai. Peço que abençoe para todos nós, Pai. Nos dê paciência, nos dê força, Pai, para que a gente possa continuar nessa jornada, Pai. Não desanimando, Pai, não perdendo, Pai, as grandes coisas, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, na vida de cada um, Pai. A gente foca tanto na dificuldade, esquece de ver, Pai, os livramentos, as bênçãos, as coisas boas que o Senhor tem feito, Pai. Peço, Pai, que nos mantenha firmes, Pai, que possamos realmente estar edificando e consolando, Pai, uns aos outros, para nos fortalecer nesse momento, Pai, que estamos passando, e que nunca percamos, Pai, a esperança, Pai. Que esperamos, Pai, o dia, Pai, como está lá em Apocalipse 21:4, foi citado, Pai, nessa mensagem, Pai, do nosso irmão Sérgio, Pai. Haverá um dia, Pai, que não haverá mais choro, não haverá mais dor, Pai, não haverá mais morte. E esse dia, Pai, estaremos todos juntos, Pai, não vai ter distanciamento, Pai, não vamos precisar usar máscara. Peço, Pai, que nos ajude, Pai, a botar os nossos olhos, Pai, e a manter essa esperança, Pai, para que a gente não fique no meio do caminho, Pai, a gente não desista, Pai, a gente consiga, Pai, auxiliar aqueles, Pai, que estão com a sua fé abalada, que estão perdidos, Pai, para que eles também possam chegar junto com a gente, Pai, nesse grande dia, Pai. Um grande dia, Pai, onde estaremos para sempre, Pai, com o Senhor, Pai. Mantenha, Pai, os nossos olhos, Pai, fixos, Pai, no lugar correto, Pai, que é olhando para cima, Pai, olhando para onde está o seu trono, Pai. Porque sabemos, Pai, que tudo corre de acordo com o seu propósito, Pai. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Obrigado, Sérgio, Pai, se eu posso abençoar na vida dele, Pai. Esteja abençoando para cada irmão, Pai, que está nesse momento reunido com a gente, Pai, aqueles que não estão, Pai. Peço, Pai, que abençoe esse dia, Pai, abençoe essa manhã, Pai. Abençoe aqueles, Pai, que estão saindo para trabalhar daqui a pouco, para aqueles que
não vão sair, mas vão ficar em suas casas, Pai. E peço, Pai, que nos dê sabedoria, Pai, para que sabemos, Pai, aproveitar melhor esse tempo, Pai, que estamos passando. Pai. Em nome de Jesus, quero peço e agradeço. Amém. Amém. Obrigado pela mensagem, Sérgio. Muito boa. Valeu, Sérgio. Eu que agradeço. Valeu, Dene. Valeu. Obrigada, Sérgio. Muito boa Obrigado, Sérgio, mensagem. pela Obrigada. mensagem. Muito boa, muito boa. Viu, Sérgio? A gente reporta aquela passagem de Romanos 8:28, né? Que tudo caminha para o bem daqueles que amam a Deus. Independente da circunstância, tudo vai caminhar para o nosso bem. Não é verdade? É verdade, isso mesmo. O Outros Sérgio, exemplos, né? Pessoas de sofrimento Sérgio, que Deus transformou, né? Valeu, Sérgio. Sérgio, você anda lendo os meus pensamentos, Sérgio? Ô, Otávio, não, mas eu já vi isso Hein, antes, Sérgio? viu? Não, mas sabe por quê? Ontem, acho que todos viram ontem, eu participei do... Eu só assisti o devocional ontem, que eu estava na estrada, indo até Trindade, lá em Paraty, buscar um casal. E eu passei justamente por isso pessoalmente. Eu saí de casa, acompanhei o devocional por um tempo, eu estava chegando mais ou menos ali em São José dos Campos, perto de Taubaté, terminou o devocional, eu desliguei o devocional e aí eu me concentrei, que faltavam ainda 3 horas para chegar lá onde eu tinha que ir. Nossa. E eu ficava olhando a cada curva, eu ficava pensando, vai demorar? Está demorando? E olhava para o Waze, e o Waze dizia, faltam 2 horas e 59. Aí eu dirigia mais um pouco. Aí, de novo, será que vai demorar? Olhava no Waze, faltam 2 horas e 58. Aí eu olhava, mas, sabe, e o tempo não passava. Mas aí, quando eu cheguei em Ubatuba, que eu via o mar, que eu vi um fundo muito parecido com esse que está atrás de mim, eu senti justamente isso. Estou chegando, que maravilha, que delícia, estou chegando. E aí eu não lembrei que eu te peguei trânsito, eu não lembrei que eu peguei um pouco de chuva, a serra foi horrível, que eu suei muito. Não lembrei. Tudo isso foi embora, tudo isso passou de repente. E eu nem me dei conta que eu tinha dirigido 3 horas e meia para chegar lá. E que eu tinha mais 3 horas e meia para voltar para São Paulo. Eu nem pensei nisso. Eu estava tão feliz com isso. Então, o reino de Deus é exatamente isso. A gente fica tão preocupado na viagem, a gente fica tão preocupado com a chuva, com o calor, com a serra, com a dificuldade, e não está focado no que a gente vai ver quando chegar lá. Né? Não vai ver o céu azul, não vai ver as nuvens que eu estava comentando aqui na oração. A gente não se concentra nisso, a gente tem que se concentrar no que importa no final da viagem, e não na viagem. Vai furar pneu, o limpador de para-brisa vai quebrar, a polícia vai parar para ver se o seu carro está em ordem, se você está com os documentos, se você não interessa. O que interessa é que quando você chegar e você ver todos, como diz o Valdeci, não é Valdeci, quando a gente dá aquele abraço em Jesus, quando a gente chegar lá, tudo vai valer a pena. Aí sim, tudo vai valer a pena. Obrigado, Sérgio, pela mensagem. Eu agradeço mais ainda. É isso. Eu agradeço mais ainda, Sérgio, porque semana passada eu comecei a dar aula dominical sobre José e vou terminar domingo agora. Olha, Você clareou um pouco mais a minha mente para me ajudar. Por isso que eu dou sempre graças a Deus, que Deus é bom o tempo todo. amém. Que Deus te abençoe, Sérgio, e muito. A todos nós. Valeu, Valdeci. Precisava estar de vermelho hoje, hein? Estou errado também, estou de azul. A caneta é vermelha. Tá valendo. Me deixou. A ansiedade muitas vezes mata, né, Sérgio? Às vezes a pessoa fica muito ansioso, esperando que não sabe nem se vem ou não vem, não sabe nem se vai chegar. Bom dia, Célia. Vai com Deus, Célia. Bom dia. Deus abençoe. Muito bom. Ô, seu Manuel, não é às vezes não, seu Manuel. A ansiedade mata sempre. Nossa. Se mata mesmo. Se não dosar, se não medir, se não buscar cuidar dela, ela mata sempre.
Pode não matar na hora, mas vai matando aos poucos, viu, seu Manuel? Vai Quando matando pensar aos que... poucos. É verdade. João, agradeço a Deus e a bom, né? mensagem que você trouxe, e a você também. E essa mensagem me incentiva a perseverar no caminho, né? Sim. A ter o foco correto, a enfrentar todas as provações por qual nós estamos passando, né? Todas as dificuldades. Muito obrigado pela mensagem. Viu? Bom dia, Cris. Até a noite. Eu que agradeço, Valdir. Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Eu passei por isso aí, Otávio, com o meu neto. Ele estava com 4 anos. A gente saiu de São Paulo para ir para o Paraná, em Santo Antônio da Platina. Andou Nós um saímos, pouco. nós saímos, eram umas 3 horas da manhã, pois ele foi acordado de São Paulo até chegar lá. Ei, tá chegando? Tá chegando? O tempo inteiro. E não dormia, rapaz. Vai dormir, moleque. Aquela ansiedade. A ansiedade é uma coisa muito dura. Até amanhã, gente. Obrigado, Sérgio. Até amanhã, Até seu amanhã. Walter, Doroti. Dona Maria, bem-vinda de volta, Dona Maria. Até mais. Deixa eu Bom aproveitar dia e a fazer uma todos. coisa. Até amanhã. Tchau. Bom dia, Edna. Bom dia. Bom dia, Edna. Até amanhã. Deixa eu aproveitar uma coisa. Dudu, você está aí? Está ouvindo a gente, Dudu? O Kleber? Oi, Kleber? Não sei se ele está com o microfone ativo. Talvez ele não está. Queria saber, Kleber, se você conseguiu montar seu negócio de novo, começou a trabalhar de novo, Kleber. Saiu. Acho que ele não está com o microfone ativo. Deixa eu ver aqui, Kleber. Não, ele está sem microfone ativo. Ele deve estar só ouvindo a gente. Kleber, eu acho que eu vi uma postagem sua de que estava de novo com o seu negócio montado. Que Deus abençoe, se for isso mesmo. Que Deus abençoe, que agora dê tudo certo aí. Final de pandemia, se Deus quiser. E que o seu negócio funcione agora, que dê tudo certo aí. Se não for, depois você me confirma, mas as orações continuam, Dudu. Eu estou saindo mais uma vez, se Deus quiser, à noite nos encontraremos, né? Tá bom, seu Nelson. Até a noite. Até a noite. Deus abençoe todos os irmãos aí. Amém. Um abração para todos, fique com Deus. Tá bem, seu Manuel. A noite é 50. A noite é 50, se vocês permitirem, né? Não, já está permitido, seu Manuel. Fique tranquilo. Já está permitido Tá agora. Bom dia, meu pai. Bom dia, minha mãe. Tenha bom descanso. Bom dia, dona Mocinha. Fica com Deus. Bom dia, meu pai. Bom dia, minha mãe. Já quer ir embora. Já quer me abandonar, quer ir embora para casa. Deve falar. Ô, seu Manuel. Faz parte da vida. Seu Manuel, põe um cadeado na geladeira que ela vai embora. Eu não quero gravar. Ah, tá. Então tá bom. Eu queria que ficasse mais tempo. Então faz diferente, seu Manuel. Tranca a porta da frente e guarda a chave. E joga a chave fora. Seu Manuel. Ô, seu Manuel, a minha nona tinha o hábito de fazer uma coisa que eu acho que todos aqui já viram isso ou já ouviram falar. Ela tinha o hábito de fazer assim. Ela tinha uns armários que ela guardava as coisas dela, onde tinha dinheiro, inclusive, que ela guardava o dinheiro numa latinha de biscoito. Todo mundo já viu isso lá pelos anos, não vou dizer a idade, não vou dizer o ano, não vou entregar a idade. No bule, E aí ela fechava, tinha uma cristaleira, ela fechava com chave. Aí o que ela fazia? Ela enrolava a chave num lenço branco, que era do meu nono, e punha dentro do sutiã. Quem é que pegava aquilo depois para abrir? Aí estava seguro, viu? Isso, então. O senhor tranca a porta de saída e a dona Severina guarda a chave. Pronto, aí ninguém pega a chave. Aí ninguém vai embora. Eu acho que vou ter que fazer isso mesmo, né? Falou, um abração para todos, até a noite a gente se vê, que Deus quiser. Até. Que Deus abençoe, Deda. Bom dia, aproveitem bem esses dias. Manuel, dona Severina, fiquem com Deus. Tchau. Ô, Xi, só para te falar do Kleber, do Dudu, ele tinha carrinho de lanche e trabalhava na rua. Aí ele teve alguns problemas, o carro deu problema, teve a dificuldade, problemas mecânicos.
aí ele teve outras dificuldades, mas conseguiu consertar, conseguiu voltar ao trabalho, aí aconteceram outros problemas, ele perdeu o negócio de vez, aí durante a pandemia não podia trabalhar, e teve outros problemas, enfim. E então ele estava sem trabalho, era um negócio da vida dele. Ele ia participar dos cultos no domingo na metrô, ele ia com a piruinha dele, eu não lembro, aquelas piruinhas pequenininhas, eu não sei se é, menor que a Towner, era uma outra ainda. A Towner é grande. Ele tinha uma... É o Elba da Fiat, não? Não era. Não, bem menor que a besta. É bem menor que aquele, não vai conseguir. Era o Elba da Fiat, aquele Elba. Aquela... Não era. Ele é um desses carros. Ele é um desses carros coreanos. Eu não vou lembrar agora. Mas é muito pequenininho que as pessoas usam para fazer lanche. E ele fazia, então, ele participava dos cultos. Ele ia com o carrinho, com esse carro na frente da metrô, participava dos cultos e depois ele já pegava o carrinho e ia para o trabalho. Não me lembro onde exatamente, mas ele sempre ia. E durante a pandemia, com todos esses problemas, ele não conseguia mais. E ele acabou perdendo o carro por algum problema, não me lembro agora exatamente, também não vem ao caso. E eu vi uma postagem dele no Face esses dias, de um carrinho aberto novamente, e inclusive agradecendo por isso. Então, eu queria comentar com ele. Kleber, se estiver ouvindo e for certeza, graças a Deus. Bom dia a todos, Deus abençoe, até a noite. Amém. Bom dia, Valdir. Bom dia, Valdir. Valdeci, Otávio, Kleber, Sérgio, Deda, até a noite. Até a noite, Valdir. Dá um beijo na Sônia. Bom dia. Tchau, gente. Obrigado. Estou indo também. Bom dia a todos. Sérgio, obrigado. Agora começar a fazer o almoço já. Um abraço, Sérgio. Hoje Sérgio, tem bastante coisa. O almoço vai demorar, Sérgio? Falta muito para o almoço, Sérgio? Bom dia, vai Sérgio. ter problema. Sérgio, você trabalha em restaurante? Sim. É pior do tem que... um restaurante? Então, Xi, pior do que trabalhar no restaurante. Ele tem um restaurante. É bem pior do que trabalhar no restaurante. Fica em que bairro? Fica no Brooklyn. Mas é só delivery. Então, assim... por enquanto, né? O cara pede no aplicativo e acha que vai receber, mas aí ele não sabe que tem que esperar chegar o entregador no restaurante e aí chegar na casa dele. É um pouquinho pior. O Xi foi outro que passou um suador também nessa pandemia, né, Sérgio? Graças a Deus as coisas estão andando. Foi bem difícil, porque eu mudei de região, né, no início. Então, mas graças a Deus o negócio tem se mantido, né? Uhum. Dono de restaurante que fica rico é só na televisão. Verdade. Daqui a pouco você vai estar no nível do Gero, vai estar no nível do Figueira, do Rubaiá e tal. Aí você põe o burro na sombra, Sérgio. Fica tranquilo. É só ter paciência. É só ter paciência. Quando você não precisa ficar olhando lá para o gerente do banco. Falta muito. Tá chegando já. Não fica cobrando o gerente do banco. Fica calmo. Esse aí a gente não quer nem olhar, viu? Pois é. Pois é. Para isso a gente tem orado por isso, né? Graças a Deus, Mas Sérgio. parte da estrada, né? Então, graças a Deus, foi um ano de aprendizado aí, enfim, de muita coisa. Sem dúvida. O que a gente tem ouvido, quem conseguiu passar essa pandemia agora em 2020, todo mundo tem mais fé e mais certeza que 2021 vai ser mais fácil, né? Eu tive muitos clientes bons ano passado, viu? O Jorge e o Felipe. O Jorge, uma época, era o que mais pedia. E às vezes ele pedia 2, né? Então, o Jorge e o Felipe assim, ajudaram bastante. E, Sérgio, o seu restaurante é aquela comidinha assim do feijão com arroz, uma batata frita? Qual que é a linha do seu restaurante? Não fala assim, Xi, não fala assim. Chilene, se vocês aparecerem aqui, eu faço um arroz, feijão com batata frita. Não, então, porque assim, o meu prato favorito é um feijão com arroz, um bife e batata frita. Então, por isso que eu perguntei. Pode perder uma cliente aí, porque é salada e sanduíche. Saladas e sanduíches, olha só.
Legal. A gente, no final do ano passado, entrou o açaí também, né? O açaí, nossa, o açaí é muito bom. Mas é uma pegada mais saudável aí. Ah, é muito bom também. Senão o dono do restaurante não vai conseguir passar pela porta, né? Já quase não tô, Valdeci. Tá difícil aqui. Não, eu falo meu prato favorito, mas não é porque eu como todo dia, né? É quando a gente quer sair da rotina, né? Eu entendi a indireta, precisa ver se a pessoa que está do teu lado entendeu, né? Tanto é que ele, se deixar, come batata frita todo dia, né? Aí eu falo, não, o colesterol vai subindo. Bom, mas é isso, gente. Vou indo lá. Obrigado. Sérgio, bom dia. Fica com Deus, Sérgio. Que Deus te abençoe, viu? Sérgio, fica com Deus. Dá para comer um dia lá no Dudu e um dia aqui, viu? É verdade. Boa, Sérgio, bom dia. Tchau, gente. Bom dia. Obrigado. Um abraço. Ô, seu Francisco, cadê a dona Perpétua? Dona Perpétua, hoje ela foi uma consulta lá no centro. Não está Mas ela está bem. É só a rotina? Como é? É só a rotina que ela foi? De rotina, né? Foi lá uma revisão, sabe? Ah, que bom. Ela fez uma pequena cirurgia, aí foi lá fazer uma revisão. Mas ela é só rotina mesmo, né? Está bem. Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus, graças a Deus. E o senhor tem visto o seu Darie, ou o seu Francisco? Ele já está andando pela rua ou não? Ele esteve no culto lá, né? Mas eu não fui lá na casa dele esse dia, não, viu? Ah, é? Mas eu vou aqui. Ele mora próximo aqui. Ah, sim. Vou falar para ele como é que ele está, mas ele está bem, está muito bem, graças a Deus, né? Já está conseguindo andar, está bem recuperado, né? Graças a Deus. O Herbert está bem também, seu Francisco? O senhor tem visto, tem falado com ele? Ninguém sabe como é. Hoje por exemplo, quarta-feira é dia de hemodiálise para ele, né? É segunda, quarta e sexta. Pois é. Ele está na hemodiálise, então, né? Pois é, mas o Herbert, eu acho que ele não está entrando direto, não. Se falar com ele novamente, falar hoje ou amanhã, esses dias, diz a ele que depois que ele entrou aquela manhã, eu tenho orado por ele também, e vou perguntar sempre dele, seu Francisco, vou perguntar sempre dele, saber como ele está. Não perguntei nada. É porque, assim, ele é muito... Apesar de ter esses problemas todos, então pode. Ele sai da hemodiálise, não vai para casa, vai para a oficina. Ele trabalha... Sim. Sabe, de carro. Aí ele foi para a oficina lá. Aí, quando sai da oficina, no dia seguinte, ele vai para lá de novo, né? Aí, no dia de novo, toma hemodiálise, é assim, né? É a rotina dele, né? É a rotina, ele é muito trabalhador, viu? Um menino trabalhador demais. Gente boa mesmo. Amém. Procura manter a casa, né? Mantenedor, né? Mas o importante é que ele não esmoreça, que ele mantenha a fé, que ele mantenha a segurança de que, mesmo passando pelos problemas, que ele vai estar bem para o trabalho no dia seguinte. Isso que é importante. Seu Francisco, é isso que... Ele vai para lá. Sim. Sai da moto e vai para a oficina. Acho que ele chega em casa, almoça e vai para a oficina. Pois é. Ele não tem fraquejado, não. Ele vai para a igreja onde ele congrega. Não tem tempo ruim, né, São Francisco? Pois é. Mas é isso. Precisa se manter, né? Tem que se manter. Tem que se manter firme. Tem um auxíliozinho do governo, né? Mas, além disso, ele tem esses bicozinhos que ele faz, né? Aí vai se manter, né? Deus quiser, Deus vai cuidar, a gente já está incluído nas minhas orações aqui. O Herbert já está incluído nas minhas orações. Muito para ele, para Deus dar... Ele está na sala está na espera, né, de um rim, né? Sim. De um novo rim. Aí Deus, a gente tem que orar para isso, né? Para que ele consiga esse rins e saia da hemodiálise, porque deve ser um negócio muito triste, né? A pessoa estar naquela parafernália toda lá. Ela tem ver, né? No Pastor Heral, eu vi gente
faz hemodiálise lá junto a mim, é um negócio sério. A pessoa fica ali, aí tem que estar trocando sangue, movendo aquele sangue, saindo e entrando, né? É um negócio sério, viu? Uhum. Pois é. Fica dependente disso, né, seu Francisco? Fica dependente disso. Mas se Deus quiser, Deus tem os seus planos, Deus tem... com certeza, Deus tem um plano para o Herbert. É só ter paciência, porque ele vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Com certeza. Eu vou falar para ele, de vocês, que estão muito orando por vocês, e que, de vez por outra, entra para estar com a gente, né? A gente como aquele pouco, dia, né? como aquele dia que ele entrou, aí ele pode participar, pode conversar um pouco mais. Quando termina o devocional, essas conversas que a gente tem depois, seria interessante, seria bom se ele pudesse estar aqui com a gente, para a gente conversar diretamente com ele, seria bom. Com certeza, pois é. Mas eu vou falar para ele, pelo menos num dia de terça-feira, por exemplo, terça, quinta, né? É o dia que ele pode entrar diretamente logo de manhã cedo, né? E ficar com a gente até 8 horas, né? No caso. Ou como ele fez aquele dia, seu Francisco, que ele entrou, ele estava sentado fazendo a hemodiálise. Eu até perguntei para o senhor, e o senhor confirmou que ele participou durante a hemodiálise. Porque é um momento que a pessoa fica ali parada, não tem o que fazer. E aí não tem momento melhor para pegar mensagem do que nesse momento que a gente está ali, no momento de ansiedade, né? No momento de, como a gente está falando aqui. Entrar em contato para ficar sempre assistindo, né? Eu vou falar para ele isso, viu? Isso. Eu vou dizer que ele fez falta, né? Insiste lá. Diz que eu sou chato, que eu fico cobrando o senhor todo dia, para ele entrar logo, para não ficar pegando no seu pé, que o senhor não aguenta mais, seu Francisco. Fala para ele. Tá bem? Foi muito boa a mensagem, eu gostei também da perseverança de José, né? Que José, ele foi muito perseverante. Eu assisti o filme dele, né? Sim. E também até aquela novela na Record, né? De José, né? E é muito bom, né? A perseverança dele, né? E ao invés de não, né? Mas, como diz, um Hades que veio para o bem, né? Que ele, apesar de vender ele para o Egito, mas ele conseguiu, né? Se erguer, e Deus conservou ele sempre na fé, né? Porque o que aconteceu com ele é muito difícil para as pessoas aguentar, né? Uma pessoa que vê, uma mulher que vem para você, você tem que rejeitar porque você teme a Deus e também ao Senhor dele, né? Pois é, foi um negócio muito sério. Sem dúvida, sem dúvida. Essa herança foi grande. Pois é, irmão, foi muito bom a mensagem e o bate-papo dos irmãos, eu escutei tudo. E nesse momento eu estou saindo também, viu? Tá bom, seu Francisco, é bom tê-lo aqui todo dia. Tenha um bom dia, viu? Fica com Deus. Bom dia para todos. Dá um beijo na dona Perpétua por mim depois. Um abraço e um beijo nela por mim. Tá bem. Fica com Deus. Tá bom dia. Bom dia para todos. Bom dia. Otávio, em relação ao negócio do Zoom, quando eu me cadastrei, já faz um bom tempo, eu já esqueci a senha. Será que eles têm opção de... Tem, sim. Quando você tentar fazer o login, você vai colocar lá o e-mail que você cadastrou, e aí, se você não lembra da senha, ele tem lá uma opção, junto do botão de fazer o login, lá, de acessar, esqueci a senha. Aí ele vai mandar um e-mail para você recadastrar a sua senha. E aí você começa com uma senha nova. Começa a vida nova. Provavelmente ele vai colocar, não, acredito, né? Colocar a senha que já tinha colocado, mas que tinha esquecido. Mas aí você vai criar uma senha nova, e ele provavelmente nem vai aceitar, ele nem vai pensar na senha antiga. Ele já vai partir da senha nova que você criar. E aí, quando você for entrar no Zoom novamente para participar, você, ao invés de clicar lá no iniciar, de participar de uma reunião, você vai lá no efetuar login. Aí você vai pôr o e-mail e a senha, vai logar no Zoom com o seu e-mail
Ele vai reconhecer você como usuário do Zoom, e aí sim você acessa o link da Metrô. Porque o que eu quero fazer, vocês vão me entender perfeitamente. Eu quero continuar tendo a possibilidade de usar o mesmo link para todas as reuniões, para não ter que ficar mandando ID e senha para todo mundo toda vez que vai ter uma reunião, porque aí qualquer um em qualquer lugar entra direto, não tem que ficar pedindo senha, porque agora a gente tem lá. Agora, eu lembro que eu sempre dizia que estava faltando alguém do Sul e tal. Agora a gente tem o Sérgio, que mora lá em Santa Maria. E ele ontem me perguntou, vai ter reunião de noite? Ontem de noite ele me perguntou, não tem, Sérgio. Então, hoje, com certeza, ele vai entrar, ele vai participar. Ele fica procurando as reuniões para participar. Só que cada um manda um e-mail, um ID diferente e uma senha para cada reunião. Então, você tem que ficar sentado esperando mandar o ID e a senha, tem que digitar o ID e a senha. Eu acho isso muito mais problemático do que um cadastro só que você faz no Zoom uma vez e aí está automático. Aí entra a qualquer hora, qualquer dia, enfim. E principalmente o que eu queria fazer do Zoom, que era deixar programar em um horário, por exemplo, no Valdeci, vocês têm um momento que vocês fazem uma reunião de oração com um grupo de WhatsApp, estou usando vocês como exemplo. Aí o que você faz? Vamos nos reunir lá no link da Metrô? Aí você me avisa, eu abro a conexão e você convida as pessoas entram e você pode fazer essa reunião de oração com as pessoas se vendo. O Mauro, você conhece o Mauro Baleia, o nosso evangelista? Conhece? Conhece a família dele? Não! Tá. Você conhece a família dele, que a gente dizia lá, o Denis vai lembrar disso, que a gente dizia que os Okita ainda iam dominar o mundo. Isso. Era eles... a outra... tinha 2 fileiras de cadeira no metrô. A outra fileira era o Okita. Lá na Metrô... Okita. É uma fileira inteira de bancos, o lado esquerdo inteiro de bancos da Metrô, são uns 30 bancos mais ou menos, com pelo menos 6 pessoas, 8 pessoas em cada banco. Era só a família Okita, o Valdeci. Vildeci, perdão. Não, Valdeci. Vildeci é que eu tenho 2 amigos, eu tenho o Valdeci e tenho o Vildeci, e eu misturo os 2. Mas aí o que acontece? Eles têm feito, desde que o parente deles, eu não me lembro se o sobrinho do Mauro, se eu não me engano, ele pegou Covid e ele ficou internado no hospital. E foram dias difíceis, porque ele ficou em coma e tudo. Eles faziam, eu abria a conexão do Zoom para eles, e eles faziam um devocional quase todas as noites, só os Okita. Então, por que não fazer isso com todos os irmãos? Se a família Okita está fazendo isso, se esse caminho está funcionando, e ontem ou anteontem, eles pediram novamente para fazer a reunião, porque, se eu não me engano, a avó ou a mãe da mulher do Mauro, da Camila, não estou me lembrando agora, não lembro agora, no grupo eu vejo depois. Ela não está bem, então eles estão fazendo reunião de oração, e eles se reúnem e fazem o devocional e cânticos. Então, por que não fazer isso? Então eu deixo aberto, quem quiser entra, participa, terminou, pode sair todo mundo, e a reunião fica aberta. Quem quiser entra. Se tiver cadastrado, qualquer um que seja cadastrado pode usar. Aí não vai acontecer de alguém descobrir o acesso da Metrô e usa a conexão da Metrô para outras coisas, entendeu? É por isso que eu queria registrar e cadastrar todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça-me. Com a perca do irmão dele, como é que eles estão? Olha, a Dona Maria sempre está pedindo oração. Eles tiveram um baque, foi um baque difícil para eles, mas a recuperação do Rodrigo foi que deu alento para eles. Foi que deu,
porque ele está participando das reuniões, inclusive, ele participa dos devocionais, ele foi pessoalmente na metrô. Então, assim, aquilo que a gente está dizendo aqui, você foca no que tem de bom, no que, sabe, no que Deus está te dando de bom. Por algum motivo, ele levou alguém da família, mas por um motivo melhor ainda, ele manteve alguém da família. Então, isso que faz diferença. Então, é aí que tem que manter o foco, né, como a gente está comentando aqui. Essa pessoa que pegou o Covid, ela veio a falecer, né? Não. Não. Ela se recuperou? Sim. Explica para ela. Pode explicar. Então, ele passou dias internado, ele teve dificuldades, ele voltou para casa depois, mas ele não conseguia se movimentar, precisava fazer fisioterapia, num apartamento pequeno, não tinha como descer as escadas para ele andar, ele tinha escaras, você sabe bem como é que isso funciona, ele tinha uma na perna, inclusive, que não cicatrizava de jeito nenhum, que causava muita dor, e o buraco da traqueostomia, ele tinha dificuldade com isso, ele tinha, sabe, andava com lenço para cobrir, ele participava das reuniões com lenço para cobrir, então, todas essas dificuldades. Mas ele passou por tudo isso, foram tantas reuniões de oração, foram tantos devocionais que a família fez, foram tantas orações na metrô, e a força de vontade dele, porque ele teve uma força de vontade, ele teve uma fé muito forte em Deus. Qual que é a idade dele, Otávio? Ele deve ter por volta de uns 40 anos. Jovem. Eu acredito que seja por volta de uns 40 anos, não tem muito menos que isso, não. Se tiver menos que isso, não é tanto assim. Eu acho que ele tem menos, hein? Menos, Denis? Menos quanto? Rodrigo é mais novo que eu. Mais novo que você? Ele tem uns 30 e poucos? Por aí. Então, eu exagerei na idade. Mas E o que faleceu não tinha nada a ver, né? Morreu de aneurisma, eu acho. Né? Isso, foi uma coisa assim. É o irmão dele. E não é fácil. Não é... Eu posso dizer Quer dizer, eu não sei porque não passei por isso, mas imagino que as reuniões tenham feito diferença, que essa fé dele, principalmente, fez muita diferença. A gente não vive na pele, a gente não tem como saber o que cada um sente. Ele faleceu estando emocional. Mas tá bom. Gente, o papo tá bom. A barriga tá começando a roncar. Vai lá, Valdeci. Eu vou fazer o meu... A gente se alimentou espiritualmente, agora a carcaça aqui, ela tá precisando de alimento. Vai lá, Valdeci. Bom dia, Valdeci. Bom dia, Chi. Felismar, um grande abraço, prazer em revê-lo. Otávio, até amanhã. Até. Eu vi que acho que a Beta esqueceu o celular ligado. Provavelmente não desconectou. Provavelmente não desconectou. Mas agora que você desativar, ele desliga. Eu tenho como eu vou derrubar aqui, ó. Opa, não, peraí. Pronto, aqui. É que, como administrador, eu tenho como remover alguém da reunião, e é o que eu estou comentando. Se tiver... Aí amanhã pergunta para a Débora. Por isso que ele é mal educado. Amanhã pergunta para a Débora assim, você se machucou? Não, por quê? Porque eu derrubei você. Então, e tem mais uma coisa. Quando eu removo alguém da reunião, o Zoom me pergunta se eu quero denunciar essa pessoa. Porque se alguém participar... Porque, assim, mesmo cadastrado, a pessoa que não for registrado vai passar pela sala de espera. Eu vou habilitar, a pessoa vai entrar. Se a pessoa fizer alguma coisa de errado, fica um código da pessoa, mesmo que a pessoa não ponha nome, não abra a câmera nem nada, fica registrado na nossa reunião que uma pessoa com um código X esteve na reunião, e eu posso denunciar essa pessoa. Por isso que o Zoom está fechando tanto a segurança em volta das reuniões. É que ficou engraçado. Semana passada eu tirei foto sua e agora não deu tempo. Semana passada você ficou assim, ó. É que a nossa internet travou. E aí agora você ficou travado assim, ó. Parado. O Bernardo que fala que eu explico com a mão.
eu falo e explico com a mão, aí então eu tenho que fazer o movimento. Então eu digo para o Bernardo assim, por exemplo, não, você vai e faz uma coisa de... Está vendo a minha mão? Você faz uma coisa de cada vez. Aí, enquanto eu estou fazendo isso, trava. Qual que é a idade do Bernardo? 13 anos. Ele fez 13 anos seu tamanho agora já, em outubro. né? Está quase. A mãe ele já passou, ele já está mais alto que a mãe. Ele está na idade da rebeldia. Depois manda a foto dele no WhatsApp do Valdeci. Você e ele, né? Sim. Manda a foto para você. Valdeci, eu posso te dizer uma coisa, é um filho abençoado, Valdeci, porque com as dificuldades todas que nós estamos passando, você sabe o Mas problema... o que diz a Bíblia? Filho é bênção. Ah, bom, tá bom. Filho é herança do Senhor. Não. Toda noite a gente fazia um devocionalzinho de dormir, oração, e conversa sempre, lê a Júlia na escola dominical mandava versículo para decorar, e ele fazia questão de decorar sem o papel. Ele pegava a Bíblia, ele decorava, tinha um papelzinho, eu acho que congelou, acho que a internet deles agora congelou lá. Agora eles que estão parados lá. Parou. Não, acho que foi a minha internet, porque o Denis também estava congelado. Travou. Não, o Denis está congelado o tempo inteiro, que ele fica parado assim, ó. Você não sabe se ele está congelado. A expressão no rosto não muda. E outra, vocês não deixam ele falar? E outra coisa, Valdeci, para você ter uma ideia como ele é seguro, como ele é tranquilo, o Denis pode saber. Deixa eu parar a gravação aqui, porque não precisamos mais gravar